a cada capítulo, às vezes, vocês podem ter uma falsa ideia de que está repetitivo, mas não é. Se vocês se atentarem um pouquinho mais, vocês vão verificar que cada ponto, ele começa desde o início primitivo, o primário, lá embaixo. E às vezes pode ficar repetitivo, né? Às vezes a gente pode achar que está repetitivo. Mas quando ele fala de evolução e sexo, ele começou explicando lá de trás, desde o mineral, passando pelo vegetal, chegando lá no leptótrix e assim sucessivamente. Quando ele fala, que foi o tema, né, do nosso capítulo 7. Deixa eu voltar ao título para me situar, né? Quando ele fala de hereditariedade, ele também vai lá no início, né? Como essa hereditariedade foi surgindo a partir de quê? E agora, em evolução e metabolismo, não é diferente. Então, ele vai falar do metabolismo dos corpos, da estrutura, desse funcionamento, porque a gente pode entender por metabolismo, de acordo com a ciência, né? Eu até anotei. Metabolismo é o conjunto de reações químicas existentes no organismo que garante a estrutura e a energia do ser vivo, né? É o conjunto de todas as reações do organismo. Então, desde quando a gente coloca, hoje para nós já mais avançado, desde quando a gente coloca um alimento na boca, a gente já produz saliva que ajuda na digestão. Isso é um ponto. O nosso corpo, o metabolismo, o funcionamento, a estrutura, ela é muito complexa e perfeita para aquilo que nós precisamos, que é manter o nosso corpo físico, né? Então é desse metabolismo hoje que André Luiz vai falar. E ele começa dizendo assim: suprimentos da vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes, a gente já sabe que princípio inteligente começa lá na mônada, né? Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E em seguida ao animal surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Então, o que é que André Luiz aqui nesses suprimentos da vida está querendo dizer para a gente? Ele falou aqui do reino vegetal, do reino mineral, né, do solo, das plantas que vem o vegetal, do animal e a gente, né, que é o hominal. Então ele destacou para a gente aqui que esses suprimentos da vida, ou seja, suprir, fazer com que a gente se desenvolva, nós passamos por vários estágios até surgir o estado hominal. Foram criando ambientes para que a gente chegasse até aqui. E ele avança, né, no seguinte sentido: as fases vão evoluindo, materialmente e espiritualmente. A gente não pode deixar de lembrar disso, né? Então, olha lá, quando ele fala de fases progressivas do metabolismo, ele fala assim: em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. Então, ele está falando o seguinte: em todos os reinos, desde o mineral, desde o vegetal, desde o animal, chegando aqui no hominal,
o que aconteceu? Esse princípio inteligente chamado mônada, ele aprendeu-se a nutrir e a preservar-se. Para quê? Para que a gente pudesse, as espécies então pudessem ir perpetuando, né? E isso se deu como? Através da repetição. Então, o nosso metabolismo, todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, ele também veio se desenvolvendo ao longo do tempo, em cada fase, até nós chegarmos hoje como estamos, nesse automatismo, né? A gente sabe que para a gente absorver as vitaminas, os minerais que entram para nossa boca, a gente precisa mastigar. O cérebro já manda o impulso mental para que o nosso aparelho digestivo, começando a digestão pela boca, produza o que? A saliva. Porque essa saliva já vai ajudar a quebrar essas moléculas, para que possa chegar no nosso corpo, cada um aí dentro, né? Vai para o estômago, depois para o intestino, que joga para a corrente sanguínea. Então, tudo são reações que vai acontecendo no nosso corpo. E isso vem acontecendo desde lá de trás. A gente sabe que no reino mineral, vegetal, vai acontecendo de forma mais primitiva, né? Não tão completa, igual é hoje. Mas nós hoje somos frutos de um desenvolvimento que se deu lá atrás. Ele segue assim, por milhares de séculos, olha lá, né? Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pelo qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico e recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, ou seja, produz o próprio alimento, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam de energia química para viver através da oxidação de compostos minerais. Então ele está falando para a gente aqui, lá do início do reino vegetal, esse metabolismo. Várias vezes a fotossíntese foi processada, até que, é o que ele fala, né? Ela utiliza, essa fotossíntese utiliza a energia do sol e elabora as matérias orgânicas, né? E produz o seu próprio alimento. Isso é lá no meio vegetal. E ele continua. Gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatóides, cutícula e lenticelas, né, que são estruturas da célula, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Então, a gente já vê aqui essa questão da importância do sol, da luminosidade, a troca, né? O vegetal, a planta, e até hoje está aí se desenvolvendo. A gente olha para o lado, a gente encontra todos os reinos, né? Então, puxa o gás carbônico, libera oxigênio para a gente, né? A gente faz o inverso, né? A gente puxa oxigênio e joga para fora gás carbônico. E a gente sabe o tanto que é precioso para a gente o verde, as árvores, a plantação. E o homem cada vez mais faz o quê? Desmata, né? Por isso que nós estamos vivendo aí esse clima tão louco, que cada hora está de uma forma. Porque se a gente joga para fora gás carbônico, as plantas pegam esse gás carbônico, libera para a gente oxigênio, a gente libera para elas gás carbônico. Então é uma troca, né?
A gente ajuda elas de uma certa forma, mas elas também nos ajudam muito. Por quê? Porque nós, sem oxigênio, a gente não sobrevive, né? As reações químicas do nosso organismo, então, não acontecem. E lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, qual acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc., aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco ou os nitritos, o ácido sulfídrico, o óxido ferroso. Em semelhantes atividades infinitamente repelidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, onde em estágios evolutivos mais nobres se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos com faculdades de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. Então a gente sai daquele ambiente vegetal e agora nós estamos aqui, entra, né, no reino animal, já com o estágio evolutivo um pouco mais avançado. Então, quanto mais a gente avança o nosso estado evolutivo, mais propício a novas oportunidades, novas tarefas nós estamos. Hoje nós estamos mais propícios também, à medida que a gente avança, novas oportunidades nos são dadas, né? Mas nós precisamos entender que essas oportunidades, esses desenvolvimentos, eles não aconteceram somente no nosso estado hominal. Eles se desenvolvem em todos os reinos. Milênios transcorreram para que então consiga adestrar-se nas diástase diversas, como sejam as proteases e as cimases entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides, glúcides, lípides e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônio de crescimento e vitaminas diversas nos ciclos das plantas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais. O que são os centros vitais? Os pontos de equilíbrio no nosso corpo, chamado chakras, né? A grosso modo, muitos conhecem como chakras. A espiritualidade fala muito em centros vitais, pontos de equilíbrio, né? Mas também os centros vitais do corpo espiritual que obedecendo ao impulso da mente, se organiza em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriunda das fontes vivas de força que alimentam o universo, né? Então, o que ele está querendo dizer para a gente nesses parágrafos, né? O nosso corpo físico, ele se alimenta das vitaminas, dos minerais, aquilo que a gente ingere. Também a gente precisa do oxigênio. A gente expele gás carbônico, jogando para fora toda a sujeira, né? Mas o que nós não podemos esquecer também, que a alma também se alimenta. Só que ela se alimenta de quê? De recursos cósmicos, né? Que são impulsos que são mandados para esses pontos, esses centros vitais, esses chakras, e a fonte de onde eles tiram essa energia nada mais é do que esse universo, do que essa natureza. Ambos se desenvolvem de formas diferentes. Nós precisamos do alimento físico, mais denso, mais pesado, muito mais pesado do que o alimento espiritual. Mas a alma, o espírito também se alimenta de forma diferente da nossa, muito mais sutil, mas tem-se a necessidade de alimentar. E tudo isso acontece através de quê? Da mente, por esses impulsos que são mandados ao corpo espiritual quando não se tem mais o corpo físico.
né? Então, o que André Luiz está querendo dizer para nós que tudo que a gente está desenvolvendo aqui no corpo físico, no nosso corpo espiritual também está se desenvolvendo. E muitas coisas, quando nós reencarnamos, nós já trouxemos desenvolvidos e melhorados, e dentro dessa oportunidade nós estamos pelo menos tentando evoluir, avançar um pouco mais. E ele vai falar das excitações químicas. E olha lá. Governando as células físicas, então, ou seja, né, os agentes espirituais governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se evidenciam em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos, ou seja, a mônada, colocada muitas vezes sobre vários estímulos, sobre o império de atrações e repulsões, aure elementos quimiotáticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais, através da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e de sustentação. Então, quando ele fala, né, a mônada, quando ela é colocada várias e várias vezes nesse experimento, chega uma fase que ela o que desenvolve a respiração e aprende a conservar-se, a defender-se. Esse defender-se a gente vai entender como uma alimentação e a preservação como a reprodução. Então, eles defendem a espécie se alimentando para que essa estrutura não pereça, não morra, né? Não fique extinta, mas também ela se preserva através da reprodução, né? Então, vai perpetuando a espécie, assim como nós hoje, né? Nossos pais nos têm, a gente tem os nossos filhos e aí vai sucessivamente perpetuando, nada mais do que preservando a nossa espécie. É assim que as células masculinas dos fetos, e nós vamos entender aqui por fetos, como sendo uma expressão lá da botânica, como o embrião das plantas, bem pequenininho. É assim que as células masculinas dos fetos são atraídos pelo ácido málico, enquanto as bactérias se movimentam, obedecendo também a estímulos de ordem química. Os óvulos de certos peixes equinodermos, entre estes o ouriço do mar, sem a presença da fêmea que os deita, têm o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmos substâncias específicas na perpetuação que lhes são próprias, né? Então, tudo vai se desenvolvendo na mente, ainda que a mente seja um pouco primitiva, ainda que seja só impulsos, né? Tudo vai funcionando perfeitamente até que a gente chegue na fase luminal. E nesse parágrafo, quando ele fala da reprodução aqui, já desses peixes, né? A gente sabe que é uma forma de reprodução diferente da nossa, né? A gente sabe que não é necessário o encontro de dois corpos, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a fêmea deposita os óvulos, né? E o macho vai e fecunda-os fora do corpo, né? Diferente da gente, mas que estão também a maneira deles aí evoluindo, né? Ou seja, essa perpetuação lhe é própria dessa espécie. Entre os animais, as células da reprodução segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático, que nada mais é do que o perispírito, para mais altos níveis de consciência
sobre as mais amplas formas de quimiotropismo, que é atração química constante, em bases de excitações exógenas e endógenas, né? Dentro e fora. Então, o que esse parágrafo também vem nos dizer? O que a espiritualidade vem nos dizer? Olha, os espíritos estão nos preparando desde sempre. E daí a gente pode entender a complexidade de tudo. Cada um da sua maneira, cada um dentro do seu reino, cada um dentro da sua evolução, mas se perpetuando, se garantindo para que possa, né, os reinos e a classe possam continuar propagando. E esse nosso corpo físico, muitos o denominam como máquina, e de fato é uma máquina, né? Olha como tudo vai funcionando perfeitamente dentro desse nosso corpo físico. Então, à medida que a gente evolui um pouco mais, o perispírito também evolui, cada um a seu modo, mas por isso que a gente, entendendo a complexidade de tudo e por todos os processos que nós passamos até aqui chegar, nós não podemos desistir de prosseguir. Porque nós estamos e chegamos num estágio já tão avançado, embora ainda tenhamos a necessidade muito grande, né, de alcançar aí o angelical, né, vamos dizer assim, que nada mais é do que a classe dos espíritos puros. Então, o que vai acontecer? Tem até um lugar aqui que fala, por isso que eu estou olhando, né? Nós já passamos por ele e eu nem vi. Mas nós já passamos por tantos estágios que nós não podemos desistir de aqui permanecer. Tudo é muito complexo. E nós desenvolvemos tanto que hoje a nossa capacidade mental, a nossa mente, o que ela faz? Ela consegue compreender a nós mesmos. A gente faz um estudo como tudo funciona, a gente faz um estudo do corpo humano, sendo o corpo humano, mas a gente faz um estudo de fora dele. Então, olha só a capacidade de desenvolvimento que nós já alcançamos. Então, o que Jesus espera de nós? Que a gente progrida, que a gente não desista, que nós vamos passar por inúmeras situações, assim como nós já passamos inúmeras vezes. Nós já nascemos, renascemos, morremos tantas outras vezes, e não somente no estado hominal, mas em todos os outros estágios. E que cada estágio foi oportunidade de crescimento. Ainda que a gente parou num estágio, e foi ali repetidas vezes naquele estágio até se desenvolver, pular, né, para um outro degrau. E entender que nós ainda estamos caminhando, porque nós não somos seres angelicais. Tem outros lá na nossa frente. A classe dos espíritos puros é onde a gente almeja chegar. Então a gente precisa fazer com que esse hoje valha mais a pena. Então hoje nós vamos parando por aqui para não ficar muito pesado. Mas eu estou à disposição para que a gente possa tirar as dúvidas. Alguma dúvida, gente?